Ezequiel, hoje um tema bastante importante, né? E a gente traz aqui na entrevista do dia o Daniel Baltazar, vai falar sobre um tema bastante específico, mas de interesse de toda a população, né? É isso aí, Douglas. O Daniel, ele é especialista em direito bancário, tributário, né? Ciências da computação, fez graduação aí em direito, especialização em direito bancário e trabalhista também, pós em tributário, MBA em gestão de cibersegurança, e ele vem lá do sul do estado, né? Para conversar com a gente aqui no Jornal de Mais News sobre essa questão, né? A questão tributária, a questão bancária, as pessoas aí que vão assinar um contrato, né? De empréstimo ou de de um financiamento, enfim, alguma interação aí com uma instituição bancária e alguns direitos e deveres também, né? Que são colocados. Daniel, seja bem-vindo aqui a Taió de Mais FM nesta segunda-feira. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ezequiel, bom dia, Douglas, bom dia, Léo, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? Muito obrigado. Estamos aí para conversar, para tentar, né, dar uma orientação aí para a população. Muito bem. Daniel, para a gente conversar e começar a falar, a gente vem trazendo um assunto bastante importante, né? Que são os contratos de empréstimos, de financiamento. Depois a gente vai dar uma passadinha também pelo cheque, pelo cartão de crédito, né? E principalmente por aquele detalhe importante, qual a melhor forma sempre de renegociar todos esses trâmites com os bancos, né? Mas vamos falar assim, ó. Quais são os principais elementos que vão caracterizar um contrato bancário na hora que eu vou contrair um financiamento, seja do banco e seja do cliente? Quais são os principais elementos ali para que eu tenha tranquilidade do contrato que eu estou assinando, assim, os básicos? Então, é importante essa pergunta. Os contratos bancários, eles têm uma natureza de adesão, eles não admitem modificação de cláusula, tá? Então é bem complicado tu assinar um contrato com o banco, né? E depois simplesmente ir querer revisão, tá? Então a orientação, a informação, o conhecimento do consumidor é importante. O que nós orientamos? O que se orienta? Quando for fazer um empréstimo bancário, fazer pesquisa de encargos, tá? Porque tem muita diferença de encargos de banco para banco, tá? E de contrato para contrato. Por exemplo, tem empresas que utilizam no seu capital, no seu caixa, o cartão de crédito, né? Então tá pagando muitos juros quando poderia obter um empréstimo a longo prazo, um valor maior com taxas menores, tá? Todo contrato ele tem ele tem algumas implicações, tá? Por exemplo, o crédito mais fácil, que é o cartão de crédito, é a taxa mais cara, o encargo mais caro, né? E o que acontece é que no dia da gente, no corre ali, tu acaba não se informando, tu vê o que é mais fácil, então tem linhas de crédito específica para cada tipo de interesse, ou da pessoa física ou da pessoa jurídica. Perfeito. E essa questão aí, na verdade, né, Daniel, a pessoa vai contrair um empréstimo ou um financiamento baseado aí na sua necessidade, como você comentou aí, né? E às vezes acaba extrapolando aí, porque não observou qual seria o melhor pacote de serviço aí que o banco poderia oferecer para ele. Muitas vezes até o próprio banco também não orienta nesse sentido, né? E aí acaba se endividando e é uma bola de neve. Tem um item que é muito importante e quase não tem divulgação, não tem conhecimento, não tem esclarecimento, que é a capitalização. O que é a capitalização? É um encargo financeiro que pode corresponder até 30% do total do custo efetivo total, né? O CET, custo efetivo total. Custo efetivo total é um item que, se eu não me engano, está no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078. A capitalização, a grosso modo, para explicar aqui, como é que ela funciona? Se a gente pegar um empréstimo a R$100 mil, certo? R$100 mil, para pagar em uma parcela, a juros de 1%, né? Em tese, daqui a um mês, nós estaríamos devendo R$101 mil, ok? Certo. Mas se nós for pegar esses 100 mil
e pagar em 100 prestações, tu vai pagar, se for 1% de juros, tu vai ter pago nessa conta rápida 100 mil reais de juros, que é juros de 1%. Então, essa capitalização que ela está implícita ali, ela está dentro da cobrança bancária, se não for visto, ela acaba virando contra o consumidor. Por quê? Porque para facilitar e para que o consumidor acabe contraindo esses empréstimos, o banco te empresta, não, te paga, tu pode pagar 80 vezes, em 100 vezes, só que isso tu estás pagando ali, e esse tipo de encargo, ele é difícil revisão. Então, por isso tem que se orientar para ver exatamente o que se encaixa na hora da contratação, na hora da adesão. Sempre tentar buscar a melhor opção de negociação com o melhor serviço ou produto que o banco está me oferecendo. Exatamente. Né? As entrelinhas, né? Exatamente. As entrelinhas. E ali observar aí essa questão das cláusulas, né? Exatamente. Colocou, né? Exatamente. O que se revisa nos tribunais é a taxa de juros, tá? A taxa de juros, ela desde 2002, 2003, ela deixou de ser legislativa no Brasil. A limitação deixou de ser legal. Ela passou a ser administrada pelo Banco Central. Certo. Agora, Daniel, falando aqui às vezes de uma quebra de um contrato, de uma reincisão de um contrato, né? Em quais circunstâncias ele pode ser extinto, ou de repente quais os direitos e deveres das partes num processo desse? Teria como explicar mais ou menos? O contrato, ele tem 2 momentos, tem a celebração e a execução. Como o contrato bancário, ele é de adesão, a adesão significa que não admite modificação. Então, assinou, vai ter que cumprir, tá? Então, os encargos bancários contratuais, né, geralmente são os encargos a juros remuneratórios, juros moratórios, que é da mora, do atraso, multa, tem correção monetária e tem o sistema de amortização, tá? Que geralmente os bancos usam a tabela Price ou a tabela Sacre, tá? Tabela Price ou tabela Sacre, eles usam um método de cobrança que capitalizam os juros, ou seja, a gente paga a mais, a gente paga o famoso juros sobre juros. Então, isso depende da contratação, depende da contratação, os bancos utilizam esses métodos, tá? E por isso é importante essa questão da análise na hora da contratação. E tem outra coisa importante, o consumidor, ele tem que verificar os seus extratos, as suas cobranças, tá? Claro que às vezes é difícil para verificar, então por isso é importante a ajuda de um profissional, porque como o contrato ele tem o momento da celebração e da execução, tem bancos que eles embutem outros tipos de encargos ali que não estão previstos, tá? Então tem que estar verificando ali, tem que estar sempre analisando. Certo. Daniel, o seu escritório presta essa assessoria e essa orientação também aí, tanto pessoa jurídica como também pessoa física. Qual a situação mais comum que vocês têm acompanhado e têm prestado aí essa orientação aí para essas pessoas ou empresas também aí a nível de estado, e é o que você vem também mostrar aqui para nossa região? Qual mais comum a situação aí desses endividamentos e tudo mais? Então, eu trabalhei em assessoria jurídica bancária de 94 a 2003, e desde 2003 eu estou ao lado do consumidor, né? Então, o que a gente observa ao longo do tempo é que contratos de revisões assim de veículos, motos, né, digamos de valores de 10, 15 mil a 80 mil, tá? Perderam lugar para contratos maiores. Então, empresas maiores, distribuidoras, empresas grandes, né, contratos grandes de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 15 milhões, estão também aí sofrendo
a economia sofrendo todo esse contexto dos encargos, inclusive bancários, que é o que a gente sente mais, né? A gente mora num país que tem essa carga tributária alta, né? E carga bancária, dos encargos bancários, perdão, também muito alto, né? Os bancos, eles têm, assim, uma posição bem privilegiada por causa da contratação e por causa da situação da jurisprudência hoje, né, bancária, né, bem favorável. Então os contratos, eles têm aumentado de valor para a procura da revisão, né? Mas outro assunto também bem importante que a gente vê muito sofrimento são os idosos hoje em dia, né? Que é os consignados, tá? O banco simplesmente, ou ele deposita na conta direto na conta do aposentado ali 3, 4, 5 mil para pagar em 80 vezes e fica uma dívida impagável, porque eles fazem a prestação de R$80, cai 5 mil ali e o aposentado vê, ele fica até contente, né? Vou pagar só R$80 por mês, 100 reais por mês, mas ele não sabe que aquilo ali é uma dívida impagável. Por quê? Porque os juros, uma conta rápida assim, se ele pegar R$5.000, se for uma conta rápida de 1%, tá? Então 10% vai dar 5.500, 1% daria R$50. Uma conta rápida de 1% daria R$50, né? Se ele fazer uma prestação de R$80 ou R$100, ele vai estar amortizando apenas R$30 do capital. Então a dívida vai estar sempre aumentando por mês, tá? A gente chama no judiciário, na jurisprudência, uma dívida impagável. Até porque, na verdade, já é uma pessoa idosa, contrai com uma longa parcela, né? Então há um trâmite muito delicado nessa questão do consignado, com parcelas extensas, né? Acima de 30, 40, 50 meses, né? Agora, Daniel, fala pra gente assim, um ponto importante: qual a melhor maneira de renegociar dívidas bancárias sem cair na possibilidade de novas armadilhas, né? Por exemplo, eu já tenho uma dívida, vou contrair um novo financiamento, às vezes, para quitar aquela. Como é que você vê isso? Essa questão toda, né? Muito boa pergunta. Tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, alguns tipos de todo tipo de relação bancária, todo tipo de contrato bancário, toda relação material, que a gente chama, né? Material é o que acontece aqui fora do judiciário. Ela prevê um processo específico, tá? Então, fez um CDC, fez um empréstimo, fez para cada tipo de empréstimo tem um processo uma adequado, forma de contrato de negociação, adequado, né? Isso. Então, alguns processos, alguns contratos como cartão de crédito, conta corrente, tá? Eles têm um giro flutuante, né? Um capital flutuante, uma cobrança flutuante, tá? E eles podem formar um saldo devedor. Essa renegociação, o consumidor, ele tem que ter certeza que ele vai cumprir. Porque se ele tem lá um montante devedor de capital e de juros, de encargos e taxas, empréstimos, ele vai renegociar, ele vai criar um título executivo judicial nessa assinatura da renegociação. E isso é bem complicado, porque de um contrato que ele pegou um empréstimo e que ele ficou devendo, e que ele poderia estar colocando uma ação de revisão um pouco mais fácil, digamos assim, de que o judiciário reveja e assista e conheça seus direitos, ele vai ter contra si um instrumento bem forte, que o banco entra com execução, o banco entra com penhora, o banco entra com registro no Serasa, bloqueia. Hoje existe um entendimento que pode bloquear salário, porque tá bem, na jurisprudência tá bem, ainda tem juízes ainda que bloqueiam o salário, e tá bem difícil de desbloquear, então tem que estar sempre conhecendo melhor para se orientar. E partiu pro judiciário, aí complicou muito mais, né? Agora, Daniel, pra gente fechar, o que que orientação que você dá aí para essas pessoas, de repente, que estão com essas demandas aí, tanto esteja na justiça já, ou ainda ainda em trâmite, né, de uma dívida no banco, que contraiu aí um financiamento e não conseguiu pagar, enfim,
Que orientação que você dá? Vocês prestam esse tipo de assessoria para essas pessoas? Como é que funciona? Então é importante conhecer, né? O conhecimento é importante, né? Então é importante que o consumidor ele procure um profissional, porque o trabalho do advogado é isso. Ao longo da minha carreira, eu já ajudei muitos clientes, Muitos clientes. E o nosso trabalho não é só simplesmente, às vezes, dizer que tem uma revisão, certo? O nosso trabalho é orientar o melhor possível e muitas vezes até pagar, mas pagar de acordo com a capacidade do cliente, tá? E esse trabalho, ele é importante, a gente faz, lógico, e ele demanda uma análise dos contratos, dos extratos, tá? Nós analisamos tudo, passamos para um profissional, um contador, verificar, e aí ele compara. É um cálculo matemático mais rebuscado, mais difícil, tá? Então é demorado, mas tem muitos clientes que podem estar aí revendo seus direitos, né? E por isso é importante buscar um profissional, buscar um contador, né? O contador geralmente já é um profissional que tem um vínculo, que já tem uma afinidade com o advogado, né? Mas é o advogado que vai conhecer as cláusulas e que vai estudar realmente a melhor orientação jurídica para o consumidor. Perfeito. Muito bom. Agora, Daniel, o pessoal quiser entrar em contato com você, com o teu escritório, como é que ele faz? Tem alguma rede social, tem um telefone de contato para o pessoal que precisar do teu trabalho agora? Sim, estamos nas redes sociais, né? O nosso Instagram é Willemann, WILLIMANN _ Baltazar, Baltazar BALTHAZAR. E temos um site também, wbadv.net. wbadv.net. adv.net. Muito bom. Muito bem. Então, obrigado pelo seu esclarecimento dessas questões tão importantes aqui no Jornal de Mais News, sempre amparando a nossa audiência e trazendo aí conteúdos que tirem as dúvidas, que possam acalentar sempre a nossa audiência da melhor maneira possível, com credibilidade e sempre com muita transparência. Obrigado, Daniel. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, Daniel Baltazar, então, ele especialista em direito bancário, trabalhista e também tributário. Nós temos também o contato dele aqui. O pessoal pode entrar em contato aqui com a emissora, né, Douglas, que a gente vai passar também essa informação aí. Obrigado, Daniel. Grande abraço aí, boa viagem de retorno aí ao sul do estado, né? Tubarão, obrigado, né? Muito Tubarão. Isso aí. Obrigado. Muito bom.